Vamos enriquecer o nosso vocabulário agora com o nosso professor mais querido do mundo. Exagerei, prof? Um pouquinho. Ah, não é não. Apesar de exagerar um pouquinho... Exagerar um pouquinho, pode? É errado? Não é errado. Inadequado? Errado, na verdade, não existe nada errado, é inadequado. Inadequado, né? aprendi. Se há o exagero, evidentemente, já há alguma coisa a mais. Mas você foi ao cabeleireiro? Eu fui ao cabeleireiro. Seus cabelos estão especialmente bonitos. Ah, o professor gostou? Nossa, tudo cachadinho. Todos os cachos possíveis. Você vê que eu aproveitei para falar a palavra... Cabeleireiro. Porque muita gente se Cabeleireiro. confunde. Cabeleireiro, cabeleleiro. Cabelelelo. Então, e aí, qual é o certo? Né? Porque o que você vai fazer lá? Qual que é o certo? É cabeleireiro. Então, vamos pensar. O que você vai fazer no cabeleireiro? Você vai ajeitar a sua cabeleira. Às vezes a gente fala, vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo, que é um só que você vai cortar? Não, eu vou cortar os cabelos. Eu vou aparar a cabeleira. Cabeleira. Então, a junção dos cabelos forma a cabeleira. Então, esse eira indica junção. Como a banana, o pé de banana tem várias bananas, então é a bananeira, laranjeira, então a cabeleira. E o profissional que trabalha com a cabeleira é o cabeleireiro. Alá, Gino! Gira, essa é pra nós. A Fer tá me contando aqui no ponto. A Fer estudou contigo muitos anos, né? Foi no cursinho. Nossa. Fez cursinho muitos anos, Fer, que feio, Fer. Fazer cursinho muitos anos, pegar mal, Fernando. Não, ela falou um ano só. Não, mas não há problema fazer cursinho vários anos. Não? Não. Se a pessoa não teve um preparo adequado quando jovem, não há problema algum em fazer cursinho 1, 2, 3 anos até conseguir o seu intento. Esses 10 anos de cursinho que você fez, tranquilo, Fefe, não se preocupe. Principalmente os que... Ela fez um ano só, gente. Principalmente os que competem por esses cursos terríveis, com a medicina. Nossa. Eu costumo dizer aos vestibulandos de medicina... Química, né, Claudinha? Nossa, terrível também. A Claudinha fez. Não é estudar para passar, é estudar até passar. Nossa, verdade. Tem que se manter, né? Tem que ser realmente estudioso. Não adianta, vou estudar esse ano, não deu, vou mudar, não quero mais medicina, vou para direito. Nossa, não quero mais direito, vou para letras. Drástica. Aí a Fê tá contando que quando ela fez cursinho contigo, você falou da regra do rei. Qual é que é, Fê? É o seguinte, a lei do rei, para nunca mais esquecer do cabeleireiro, que tem a regra as paroxítonas. Sei lá, ela falou assim que nunca mais esqueceu que cabeleireiro tem um rei no meio. A lei do rei. A lei do rei. Deve ter sido um macetinho que eu queria naquela época. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais dessas coisas. Faz tempo, Fê. Naquela época, o português no vestibular era pontual. A gente sabia o que iria cair. Certamente iriam cair 2, 3 questões de ortografia. Então a gente sabia que eles iam cobrar algumas palavras, como se escrevem essas palavras. Entendi. Então a gente, durante o ano, falava algumas palavras na aula, escrevia algumas palavras no quadro e acabava acertando algumas. Olha. E para isso o professor acabava criando alguns macetes também. E o macete não é uma coisa muito boa hoje, não, porque o vestibular já não é decoreba como era naquela época. Pois é. O vestibular hoje é muito raciocínio. Mas vamos lá. Mas vamos falar de vocabulário. Porque o nosso assunto não tem nada a ver com isso, Nada. apesar de a gente ter aprendido bastante, né? Com esse bate-papo informal aqui com o professor. Solta a música aí, Tiagão, porque o nosso assunto para enriquecer nosso vocabulário é este. Hoje tem até música. Tem música. Hoje tá cheio. Cadê a música? Meu Brasil, lá. brasileiro. Agora. Deu. Volta essa parte aí. Gal Costa. Toca de novo, Gal. Gal Costa cantando a Canta, música Gal. de Ari Barroso. Olha lá. Meu mulato Inzoneiro. Inzoneiro. Essa música fez muito sucesso na década de 70, principalmente na década de 70, né, na voz de Gal Costa, mas antes com Ari Barroso também, década de 60. Meu Brasil brasileiro, né? Ele já começa falando isso, falando do Brasil e dando uma geral do que era o Brasil naquela época e fala o mulato inzoneiro. Hoje já seria perigoso, né? Por quê? Usar a palavra mulato numa música já... Tem gente Alguns que acha aí que é poderiam falar, bullying. não pode. Né? Hoje essa discussão de gênero, discussão o que não pode, o que não pode. Bom, mas vamos ao português. O que é inzoneiro? Bom, inzoneiro também poderia ser enzoneiro. Enzoneiro. Também poderia ser onzeneiro. Nossa.
11, né? Não, já sei. Agora sei. o professor já está inventando aqui, gente. 11, né? São 11. 11. 11. São 11. Não é 11. Enzoneiro ou onzeneiro, os três têm o mesmo significado. É o falso. Enzoneiro. É enzoneiro com E, inzoneiro com I e onzeneiro. O 11 aí pode ter... Tá vendo? Seria um macete. Né? O professor de cursinho já iria inventar esse macete. Né? Lembra do 11. O 11. Né? Mas o inzoneiro é mais comum. É tudo a mesma Tá? coisa. Tudo a mesma coisa. Tá. Significa falso, fingido, hipócrita, mexeriqueiro. Que horror. Então falar meu mulato enzoneiro é meu Então, mulato... era uma crítica. Naquela época se falava muito sobre isso, né? Os mulatos, no Rio de Janeiro, sabe, o malandro. Era muito comum isso, malandrinho. né? Malandrinho, até eu me esqueci o nome, como era o nome daquele artista pequenininho que fez Macunaíma. Nossa, esqueci-me do nome dele. Mas que pena, que pena. Deixa quieto. Mas ele fazia muito isso naquela época. Né? As novelas, os filmes de que ele participava, ele sempre era o malandro, o falso, o fingido. Então era muito comum naquela época falar isso. Hoje proíbe-se, mas vamos ao que interessa, né? O significado da palavra. Então, o fingido. Conhece alguém? Conhece alguém fingido? Não, conheço ninguém, não. O mexeriqueiro. O mexeriqueiro hoje nós não usamos essa palavra, usamos mais o fofoqueiro. Não, porque caiu em desuso, na verdade. Ah, é? Hoje nós usamos mais o fofoqueiro. O mexeriqueiro é aquele chegado a mexerico. Esse é o cuidado. Não é mexerico, não é mexerico, não é mexerico. E a mexerica? É a mesma coisa. Não é o mesmo significado. Tem nada a ver com a fruta, mexerica. A escrita é a mesma. Tanto a fruta quanto essa palavra, mexer. Mexer. É mexerica. Mexerica. Não é mexerica, não. Como é a mexerica? Não. Mexerica. Mexerica. E o mexeriqueiro. Mexeriqueiro. Então, o enzoneiro, enzoneiro ou onzeneiro, esse povinho falso, fingido. E aí tem o substantivo. Enzoneiro é o adjetivo. Tem o substantivo. Enzoneiro é o enzona. É o que faz enzonas. Olha. O enzoneiro, o que faz enzonas. E o onzeneiros, o que faz onzena. Então há o substantivo também. Gente, que fantástico, adorei. A Sueli ligou, olha que bonitinha. Ela tá te dando uma força na memória aqui, falando que o artista, O pequenininho. que o professor não lembrou, é o Grande Otelo. Grande Otelo. É o pequenininho Pequeno Grande Otelo. Exatamente, muito obrigado. Olha lá, Ele mesmo. obrigada, minha flor, por ter ligado, viu? Ele foi o principal de Macunaíma, de Mário de Andrade, um filme Isso maravilhoso. mesmo. É isso. Então, esse é o significado de enzoneiro, então. Palavra pouquíssimamente utilizada, mas como há a música, e há uma música que vira e mexe, volta ao mercado, como Gal Costa, então as pessoas ouvem a música e não sabem o que significa. Pois é. Então agora a já gente sabe. sabe. O enzoneiro é o falso, o fingido, o É o hipócrita. fim. Você conhece alguém que é enzoneiro? Uma pessoa enzoneira? Conhece? Acho que todo mundo conhece alguém todo fingidinho, mundo né? conhece algum. Alguém fingido. Professor, ligaram também. Quem ligou, Fefe, perguntando do jeito? Keila. Keila do Farid Libus. Um beijo, Keilinha. Na casa dela, eles estão com uma dúvida. Jeito é com G ou com J? Todas as palavras terminadas em jeito ou em jeitar na língua portuguesa se escrevem com J. J. Sujeito, sujeitar, trejeito, trejeitar, rejeito, rejeitar e o jeito, J. Jeito, Sempre J. com J. Você não fica gaito? Não, porque o G antes de E tem som de J também. É, né? Gente. Gente, é Não é? verdade. Gente é com G e tem o som de J. É que na fonética algumas letras têm o mesmo som. Então, o J e o G antes de E e I e o J antes de qualquer outra vogal tem o mesmo som. J. Com J. J. E aliás, o nosso próximo assunto é som. Som? Não é nem Que muito som? significado. A próxima palavra. Som? É. Bota o som. Bota o som. Não é. Não? Não. Não. É como se pronuncia. Então é o som da letra. Como que se pronuncia essa palavrinha que está ali? Ai, meu pai amado. Se eu errar ao vivo aqui, fica mal pra mim. Eu vou Não falar. fica não fica mal não. Subsídio. Não fica não, porque olha, cada um com a sua especialidade. Eu costumo muito falar isso. Ai, que bom, As pessoas pronto, que salvou me minha encontram vida. falam, ai meu Deus, que medo de falar na frente do professor. De repente um médico fala isso, um dentista fala isso. Fala, não, o que você sabe eu não sei. Então, cada um com a sua especialidade. né? Então, Você vou não tem falar. de saber toda a língua portuguesa, como eu também não sei fazer o que você faz brilhantemente aqui. Oh, que bonitinho. Então, eu vou falar. Subsídio. Então,
Tá errado. Quer ver? Só pela carinha do professor? Não, Lu. Como é que não você falaria observar? Observar. Observar. Ixi, Exatamente. já entendi, Como é é que você falaria subsídio. aquela bebida verde, a mais forte do mundo? Absinto. Absinto. Então, ó, observar, absinto. Ixi. Por que subsídio? Não sei O também. S só tem som de Z, então como nós estávamos falando agora há pouco, som de letras, né? O Z e o S e às vezes o X tem som de Z, Aham. às vezes de S. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque às vezes em sala de aula, quando o professor fala, olha, o S tem som de Z, o aluno acaba se equivocando e escreve com Z aquela palavra. Ah, mas o professor falou? Aham. Escreve com Z? Não, não escreve com Z. Tem som de Tem Z. som. Então, o S só tem este som entre duas vogais. Asa, casa, casamento, mesa. A e E são duas vogais. A e A são duas vogais. O S no meio dessas duas vogais tem som de Z. Tá? Muito bem. Sub, antes do S. Há alguma vogal? Não, tem um Não. B. Então não pode ter som de Z. Meu pai, o Brasil fala errado! Os políticos falam errado! Não é? Alguns. Alguns, Não é? verdade. Então o som é de S mesmo, o som é S. Porque Subsídio. não há duas vogais. É subsídio. Sabia disso, Corre? E há o verbo. O verbo é subsidiar. Subsidiar. E como há o verbo, há a conjugação. Então eu subsidio. A prefeitura subsidia. E você sabe o que significa subsídio? O que é subsídio? Subsídio é a mesma coisa que financiamento. Certo. Tá? Geralmente é um financiamento feito pelo poder público. Então, por exemplo, é muito comum vocês jornalistas não, a televisão, a rádio, falarem que a prefeitura subsidiou a passagem de ônibus. Isso. Quer dizer, a prefeitura financiou. A população vai pagar um pouco mais barato, mas a empresa vai continuar recebendo a mesma coisa. Ou seja, a prefeitura vai financiar parte do preço da passagem de ônibus. Então, a prefeitura subsidia. Subsídio. A prefeitura subsidiou. Outro verbo pode ser subvencionar também. Então, a prefeitura pressão. subvencionou. O significado é o mesmo. Tá. É quando há um financiamento, geralmente feito pelo poder público. Subvencionar. Subvencionar. Nossa, como Tá? a gente tá rico Mas intelectualmente. o que nos interessa hoje aqui é mais a pronúncia. Subsídio. Então é subsídio. Qualquer palavra que tenha a letra S após consoante, essa letra S tem som de S. Nada de Z. Esquece o Z da vida. nada de é Z. É S. Não é Z. S. Tá parecendo uma aula de fonoaudiologia Mas aqui, é, né, tem prof? que ser fonética. Né? Isso é fonética, não é de fonoaudiologia, é de fonologia. Tá, Lu Oliveira? Fonologia. Tá, Lu Oliveira? Fonologia e fonética são os dois nomes dados ao estudo que se faz em sala de aula sobre o som das letras. Sabe o que a gente podia fazer, Fefe? Prof, me deu uma ideia boa. O prof vai ficar com a gente todo dia, ao vivo no programa. Toda vez que a gente falar alguma coisa inadequada, aí entra o professor, opa, pera aí, deixa eu corrigir essa fala. Não, ficaria chato demais. Não, ficaria bom. Não, mas chato. Ixi, as pessoas, já falei, esses professores de português ficam corrigindo, jornalista e tal. Esse cara é muito chato. Vamos Oi, vir aqui, Soninha. né, falar sobre alguma coisa assim mais interessante. Fica corrigido, não. Ah, prof, Que adoro isso. quando você vem aí, me divirto. E aprendo muito, obrigada. Ah, que bom. Obrigada. É bom, né, gente, aprender subsídio, né? Subsídio. Vamos falar mais uma palavrinha? Parecida. Qual? Eu quero que a população, que quem ouve você pense, tá? Aquele que sobrevive com o mínimo. Sobrevivente. Mas é subsistir. Subsistir. Hã? O que é isso, professor? Subsistir. Subsistir? Então, como é que fala? Ah, agora, calma. Aí Deixa você eu entrar pensa, na regra aí no você B, pensa não é? assim, bom, é aquele que existe com o mínimo, com a base. Então você pensa, se é do verbo existir, então é subsistir, não é? Subsistir. Não, é igual ao subsídio. Porque é o S depois de B. É subsistir. 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 Olha só, é a regra do S É a que subsistência. vem com a consoante, não com a vogal. Muitos são os que subsistem na sociedade brasileira, que vivem numa subsistência, quer dizer, com o mínimo. Não é uma a subsistência, miserabilidade. subsistência. Aquele que vive na miserabilidade subsiste.
Não é subsiste. 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 Ó, pra você que é orador aí, palestrante, bonito falar bonito, hein? Tá? Fica a dica aí. Fala, prof. Não é bonito. É correto. Não existe bonito É verdade, nem feio professor. na língua portuguesa. O que existe é o adequado e o inadequado. Adequado. Adequado. Eu me lembro sempre. Ai, mas quando alguém fala nós fumo, nós voltemos, dói. Eu acho que fica feio. Mas é uma variação linguística. É uma variação linguística que existe e nós temos de aceitar. É, né? Tá? Quem fala nós fumo, pensa, não é que pensa. Ele está tão acostumado a falar isso, a vida toda ele falou isso, que para ele o certo é isso. Verdade. Se algum dia ele Tô o indo, certo não Fefe, é nós calma. fumo, é nós fomos, ele vai passar a falar nós fomos. É. Mas vai continuar errado. Nós Pois é. fomos, vai continuar inadequado. Aí você tá puxando- Não é porque o nós fomos, não, nós. Não é vocês, é vocês. Pois é, e o professor tá falando assim, nós fomos. A Fer tá, vamos, Lu, que nós estouramos. Vamos, chega. Dispensa o homem. Então, beijo, professor. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigada.